No Boi Gordo temos o Sérgio Braga, então vamos chamá-lo. Daí para frente o Sérgio Braga toca esse final de Tempo e Dinheiro, porque ele vai falar em especial com o Giovanni Lorenzon para saber como é que fica o dinheiro, como é que fica o mercado financeiro. Mas antes, mercado da pecuária, notícias da pecuária no ar, Gleidson. Muito bem, Sérgio, é com você. E vamos em frente, João Batista. Um abraço para você. Eu falo sobre o mercado nesta quinta-feira. Praticamente a semana começou hoje, né? Ontem, meio período em boa parte das regiões. Hoje, os abates estão concentrados. Aliás, as escalas de abate já demonstraram que houve um aumento, inclusive, esticaram um pouco em algumas regiões, inclusive a média aqui de São Paulo, segundo analistas, segundo a apuração, chega a 18 dias, João Batista. E é lógico, tudo isso pressiona também as cotações. O mercado contava com o comércio varejista durante esse período do carnaval um pouco mais intenso. De fato, ocorreram negócios um pouco mais acelerados durante esse período, mas não o suficiente para poder provocar uma alta ou um reflexo sobre o preço da arroba do boi gordo. Até porque nós temos aí uma pressão da oferta, e isso sim realmente acontece, da oferta em algumas regiões, algumas praças pecuárias. Independentemente da questão do clima, nós temos essas questões voltadas a uma melhora das pastagens, ao mesmo tempo uma piora em outras regiões, mas não é suficiente para fazer com que o produtor, o pecuarista, retenha esse gado em pasto ou mesmo espere por preços maiores, porque realmente a pressão vem pela frente e as negociações, as contas não param de chegar. Lá na B3 hoje, negócios começaram do lado negativo e permanecem nesse sentido até os últimos contratos, agora há pouquinho, às 13 horas mais 21 minutos. O fevereiro a 238,50, 0,69 de queda. O março, 233,30, 0,68 também de queda. O abril, R$ 230,15, 0,88 de queda. A arroba negociada para o maio lá na B3, R$ 230,10, 0,99 de queda. Boi gordo CPE ontem, 237,80, recuou 0,65, já acumula uma queda nesse mês de fevereiro de 2,94%. Só a reposição subiu um pouquinho, bezerro, a média do CPE, Mato Grosso do Sul, animal anelorado, R$ 2.015 mais 50 centavos, repetindo, R$ 2.015 mais 56 centavos a cabeça, pelo indicador CPE, 2,5% de alta acumulada nesse mês de fevereiro, nesse mês mais curto. Bom, de qualquer forma, lá na B3, essa situação, mercado físico hoje, apuração feita pela Scott Consultoria, 3 praças recuaram, 1 apresentou alta, está aí o resultado, São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum já descontado, R$ 231,50 no prazo, Campo Grande, R$ 221,50 também no prazo, Oeste e também em Pelotas, o quilo a prazo R$ 7,90. Sul da Bahia, R$ 231,50 no prazo. O Iberville Neto comentou conosco a semana, né? Uma semana mais curta, os negócios nessa semana de carnaval, início também da quaresma. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário no mercado do boi gordo, ele voltou em ritmo lento do feriado, desses últimos dias de carnaval. O que tem se observado é uma redução no escoamento no atacado, então a gente está... isso ainda é algo que está sendo avaliado, porque o mercado está voltando, mas o mercado voltou em ritmo mais lento. O período é de movimentação mais lenta, né? Claro que ficava a expectativa quanto à reposição dos estoques do varejo com as vendas desses últimos dias. Vamos acompanhar como que isso evolui ao longo da semana. De maneira geral, o cenário é de escoamento mais calmo. As programações de abate elas foram utilizadas um pouco nesses últimos dias, então o menor ritmo de negociações acabou gastando um pouco essas programações de abate. Elas não estão apertadas, mas acabaram diminuindo um pouco. Não há o cenário de oferta de gado, ele não está apertado, ele segue uma oferta confortável aí para a indústria, então a gente não está falando de uma oferta enxuta a ponto de fazer com que esse mercado ganhe tração na nossa visão, mas o cenário de preços ele tem sido esse mercado mais lateralizado. Vamos acompanhar como que a indústria começa a próxima semana e se eles vão começar testando um pouco mais esse mercado e testando até que ponto essa disponibilidade de gado aparentemente interessante para o lado da indústria
permite que eles testem valores menores. Vamos acompanhando. Por falar em oferta, a gente trouxe aqui os dados de abate de janeiro, os abates formais, né? Na verdade, os abates CIF, que são uma parcela dos abates formais. Quando a gente fala de abates formais, a gente está falando inspeção federal, estadual e municipal. Aqui são apenas os abates sob inspeção federal, que são aqueles das indústrias maiores, aqueles abates que podem ser destinados à exportação e assim por diante, que são a maior parte dos abates brasileiros também. Cabe essa ressalva. Então vamos lá. Em janeiro, o que a gente teve? A gente teve, por enquanto, esses dados eles vão sendo consolidados, mas a gente está falando aí de 2,3 milhões de cabeças abatidas, um aumento de 8,2% na comparação com dezembro, e um aumento de 21,5% na comparação com janeiro de 2023. O abate de fêmeas, que é o grande ponto de atenção para esse ano, que se esse bezerro firmar um pouco, a gente acredita que deva diminuir o volume de fêmeas abatidas, mas isso em janeiro a gente está falando ainda de um abate muito importante, muito elevado de fêmeas. A gente teve aí 908 mil fêmeas abatidas sob inspeção federal, isso representa 25% de aumento na comparação com dezembro e 40,7% de aumento na comparação com janeiro de 2023. Tá? Então a gente está falando aqui de um volume forte de fêmeas indo para o gancho, e um volume grande de abates de maneira geral. Claro que esse ano a gente teve essa situação de chuvas atrasando e aquém de uma média histórica devido ao El Niño. Isso pode ter influenciado, e acreditamos que tem influenciado esse aumento do volume de abates no último trimestre do ano passado e nesse começo de ano. Então, isso pode vir a influenciar o peso do final de safra. Tá? Então, por enquanto, a gente está falando de um ano que continua com uma oferta forte. É um mês só, isso não dá para a gente falar que 2024 inteiro vai ser assim, mas 2024 começou com uma oferta forte. E isso pode ser o prenúncio de um ano que ainda vai ter uma oferta incomodando o mercado. A gente não acredita que a oferta vai estar nesse nível ao longo do ano, não está no nosso radar isso. Oferta, esperamos alguma oferta um pouco mais estável na comparação com 2023, até algum recuo no fechamento do ano como um todo. Mas vamos acompanhando. Por enquanto, temos uma alta forte. Mas o que isso pode indicar também? Que esses abates estão saindo um pouco antes devido à situação das pastagens. Então, muitos pecuaristas estão com pouca oferta de pasto, uma lotação alta, e isso acaba fazendo com que as vendas ocorram de maneira um pouco mais forçada, o que não seria tão normal para o período. Então, isso pode estar impactando esse volume atual de gado que tem sido ofertado em janeiro e agora ao longo de fevereiro, ao que tudo indica, os dados ainda não saíram, mas ao que tudo indica a gente está com um nível elevado de abates também. Tá? Só que se esse gado está saindo agora, isso pode impactar negativamente a oferta de gado ali em abril e maio. Não estou falando que abril e maio a gente deva ter um cenário de falta de gado, porque é o período no qual a seca chega e normalmente aumenta a oferta. Mas talvez um pouco daquele gado que sairia mais no final da safra está saindo devido a essa questão climática. Vamos acompanhando. Obrigado, Iberville. Daqui a pouquinho, então, às 15 horas mais 30 minutos, nós vamos dar continuidade a falar sobre o mercado do boi gordo, sobre o sentimento, a sensação que paira no ar em relação aos preços hoje praticados. Nós vamos conversar com Francisco Chico Manzi, que é diretor técnico lá da Acrimate, e, lógico, fazer uma referência também nessa edição, antes de falarmos com Giovanni Lorenzon, da morte do economista Amado de Oliveira Filho, né, que era um dos consultores e também conselheiros da Acrimate, né, lembrando que ele foi enterrado, o corpo do economista Amado de Oliveira Filho, que era um dos mais atuantes defensores da agropecuária, da pecuária, lá no estado de Mato Grosso, e foi o primeiro, praticamente, superintendente do IMECO, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, uma das maiores referências aí em dados de produção agrícola e pecuária do Brasil. Portanto, registramos aqui nossas condolências, sentimentos à família do economista Amado de Oliveira Filho, consultor da Acrimate, morto nesse final de semana, e teve o corpo enterrado nesta terça-feira, dia 13. Fizemos esse registro por aqui.